Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, começando mais um programa e para falar do Senhor Jesus, para falar do Evangelho e dizer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sem o Senhor jamais um homem terá vida eterna. Vida no sentido salvação. Então veja que nós vamos falar desse evangelho que salva, o evangelho que dá instrução para que você possa se defender, do mal, se defender da condenação, sair da condenação para a vida, da morte para a vida, da condenação para a salvação. Então esse evangelho te dá toda a instrução e poder. O apóstolo Paulo ele fala isso aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz primeiramente o judeu, depois os gregos. Ou seja, primeiramente o judeu foi dado o evangelho a eles para se salvarem, e depois os gentios, todas as pessoas. Isso aí. Então todo aquele que crê e ele se interessa nisso, acredita mesmo, tem fé, faz o que deve ser feito, se salva. Então o evangelho é para a salvação da humanidade. Nós não devemos nos envergonhar, porque na verdade o evangelho é como um pão mesmo, é como comida, como um alimento natural. Tem que ser diário, e é meio que repetitivo. O apóstolo João, ele fala na sua carta, dizendo: nós estamos escrevendo aqui, não é coisa nova não. Não, é coisas antigas, que desde o início é falado. Então nós não trazemos coisas novas, porque na verdade a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Não tem nada de novidade e ao mesmo tempo é nova. Se renova todos os dias. Por quê? É uma revelação. Você todos os dias, você se alimenta dessa palavra. Ela nunca envelhece, porque na verdade a humanidade ela não vai além da palavra. Aonde estiver, lá está a palavra. O que estiver acontecendo no mundo não tem modernidade para sair da palavra, não. O homem ele foi criado por Deus, e tudo que ele faz está dentro dos projetos de Deus. Está dentro da vontade de Deus. Ainda que seja uma permissão. No sentido que uma vontade permissiva. Que permite. Não é que seja agradável ao Senhor. Mas é uma vontade. Então veja que para a gente saber mesmo, nós precisamos aprender. E o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz para nós não nos conformar com este mundo. O que é conformar? É você não correr atrás de outra coisa, do mundo vindouro. Você não correr atrás de entender a vida após a morte. O céu, o reino do céu. Você não se interessar por isso e você se conforma com isso aqui. Com essa vida que é mais fácil de você entender e você está vivendo, você está vendo, está palpando, está vivenciando todos os dias, Então é uma coisa natural, você é carnal, terreno e está vivendo isso aí. Mas não pode se conformar com isso, porque isso aqui é temporal. Mas a vida eterna é após essa aqui. Então
Então precisa entender isso aqui, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, ele fala que nós devemos aprender a cultuar a Deus de maneira que agrade a Deus. Aí não é mesmo que seja dizendo que está cultuando ao Senhor, está servindo ao Senhor, é um crente, é um cristão. Mas será que Deus está considerando isso? Isso é de verdade ou é eu que estou dizendo? Para mim mesmo, eu estou me convencendo, eu mesmo que eu estou certo. Eu tenho que ser convencido pelo próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, que quando eu faço isso voluntariamente, eu busco cultuar o Senhor voluntariamente, sem barganha, eu sou informado. Quando eu faço isso, querendo verdadeiramente conhecer, saber como eu devo fazer para agradar ao Senhor, para cultuar o Senhor de maneira que seja agradável. Então ele vai ser revelado para mim. É claro que não vai ser aquela coisa que eu vou comemorar. Porque na verdade eu vou espremer, eu vou sufocar de alguma forma a minha carne. De alguma forma eu vou contrário às minhas vontades. O próprio Jesus disse que aquele que não aborrecer a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então você vai servir o homem espiritual que você é. E você vai aborrecer o homem carnal. Se você agradar a carne, você morre. Você está morto. Se você andar no espírito, aborrece a carne. Mas você vive. É isso aqui que nós devemos entender, e Jesus nunca pregou outra coisa senão isso aqui. Então entenda que a Bíblia é isso, é fazer você transformar o que é natural para o espiritual de maneira correta, não é de qualquer jeito. Às vezes você faz sacrifício até maior, que não deveria fazer. Você sacrifica um sacrifício de tolo, que a Bíblia chama de sacrifício de tolo, que é aquele sacrifício que Deus não falou na sua palavra. Então por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você for orientado pela palavra, você faz correto, e o jugo é suave e o fardo é leve, disse Jesus. Mas se você fizer por conta própria, nem é aprovado e você sofreu mais. Então, Paulo ele diz ali, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. O que ele está dizendo? Eu rogo a vocês, eu estou chamando a atenção de vocês, pelo amor de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então eu tenho que me apresentar o meu corpo, disponibilizar os meus membros para o Senhor, para Ele usar, de maneira que eu cultue a Deus, eu possa falar do Senhor, usar meus membros, meus pés, minhas mãos, meus olhos, minha língua, minha boca, aquilo que eu tenho que possa oferecer ao Senhor, oferecer isso aí voluntariamente, oferecer sem barganha, oferecer sem controle nenhum meu, para que Ele possa usar da maneira correta, me ensinar. Como vamos dizer assim, um cavalo é adestrado, né? Ele amansa de tal maneira que ele não vai para onde ele quer, e ele vai tranquilo, sem usar, sem retrucar, sem de alguma forma rejeitar aquilo lá. Então ele faz o trabalho todinho
um trabalho que é ruim de fazer, mas ele faz, porque ele aprendeu a fazer aquilo. Então você vê que Isaías capítulo 1, versículo 3, logo no início do livro ali de Isaías, aí Deus fala isso aí. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não entende, o meu povo não tem conhecimento. Então veja, ele diz que o boi aprende, o jumento aprende também. Mas o homem, ele retruca, ele não quer ser adestrado por Deus, ensinado de maneira que é bom. Porque se o homem der ouvido ao Senhor, não precisa estar correndo atrás de bênção, como muitos pregadores aí ficam falando só de bênção, e não ensina as pessoas a palavra. Porque você fica naquela ilusão lá, que é tudo natural, mas você corre o risco das pessoas até se dar bem, porque até mesmo o inimigo ele pode trabalhar em cima disso. De você ficar sem palavras, sem defesa, sem entender. Você não tem espada do Espírito, não tem capacete da salvação, não tem couraça da justiça, não tem sapato do Evangelho. Você não vai ter escudo que apaga os dados inflamados, o escudo da fé. Você não vai ter nada disso, você apenas é um ouvinte que acredita no que estão dizendo. Então, você corre o risco de ser abençoado na terra, acontecer coisas mesmo na tua vida assim de vitória, mas fica tudo no natural, fica tudo aqui. Você corre o risco de não se salvar. Vai se salvar como? Você não aprendeu a andar no caminho, verdade e vida. Então, a palavra de Deus é para você usar, eu também usar. Deus nos ensina para nós nos defender com essa palavra, que é armas espirituais para um soldado lutar. Como diz o apóstolo Paulo no 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa? Do mal, do diabo. Fortalezas. Não tem esconderijo que possa se esconder da palavra de Deus. É isso aí. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Hebreus 4:13, né? Então veja que é isso aí. Então a gente precisa, aí ele diz, lá em Romanos 12:2, né? Depois ele dizer que nós temos que nos apresentar o nosso corpo em sacrifício, apresentar nossos membros aqui, Senhor. Me diga o que eu devo fazer, eu quero fazer isso, Senhor. Mesmo que aí você vai se entregar totalmente, é entrega. O Senhor é isso. Então você não vai se dominar mais. Então quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passou, no tempo que tu se dominava, passou, agora é nova criatura. A coisa velha passada, isso que tudo se fez novo. Então você entrega totalmente a tua vida. Aí não vos conformeis com este mundo, no versículo 2. Né, quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você nunca vai experimentar se você não se entregar ao Senhor. Né? Porque com coisa natural você não vai chegar ao reino do céu. Você não vai enxergar o reino e muito menos entrar lá. Sem enxergar é que não entra mesmo. Então a primeira carta do apóstolo Pedro, universal, capítulo 1, versículo 18, Pedro escreve, dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados, ou fortes resgatados, da vossa vã maneira de viver,
O que é vã maneira de viver? É conformado com esse mundo, conformado com essa carne, com essa coisa terrena que vai passar. Então, é uma vã maneira de viver. Você pode ser rico, bilionário, pode ter 500 diplomas de doutor, mas não serve de coisa nenhuma, porque vai se acabar tudo isso. É isso aí. Então é uma vã maneira. Você tem só uns dias aqui. Aí você foi resgatado. Não foi com prata e ouro. Então por isso não adianta correr atrás da prata e ouro e largar o outro lado. Você pode correr atrás da prata e ouro. Você está na terra. Que é a maneira de você sobreviver, de você ajudar os outros, dando emprego para os outros, fazendo a tua parte. Mas você precisa correr atrás da vida eterna, desse resgate. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, sem mancha. Então tem a maneira correta de ser resgatado, de você sair desse mundo, desse mundo que é vã, e você, pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Porque não adianta eu dizer, Deus está se agradando do vizinho, ou do pastor, de não sei quem. Deus não está se agradando dele. Não tem nada a ver com ele, quer saber de mim. Será que ele está se agradando? Eu estou indo para o culto, eu faço isso, sou aquilo, eu sou um católico, mas pensa. Eu sou um evangélico, mas pensa num cabra. Eu sou isso, sou aquilo, e Deus olhando para ti diz, hipócrita. Eu falo isso hipocritamente, porque eu estou mentindo para mim mesmo. Então tem uns versículos que eu sempre falo, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, 32 ali, que fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você acha que se você tivesse o poder de fazer um julgamento de você mesmo, você ia condenar você? Não. Eu sempre estou certo. Estou fazendo porque estou certo. Eu estou correto. Se eu tivesse esse poder de, espiritualmente, eu fazer o meu julgamento, eu ia obedecer a Deus? A obedecer a alguém? Não, eu ia fazer a minha vontade. Mas não está na minha mão esse julgamento. Não está no meu entendimento natural. Está no meu entendimento espiritual, biblicamente. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí ele entra no 32 ali dizendo, mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Repreendido pelo Senhor. Para não ser condenado com este mundo. Junto com os pecadores, com aquele que não está nem aí, que não permite ser julgado. Então entenda o que está dizendo aqui, que Paulo está dizendo. Quando você permite a Bíblia, a palavra de Deus te julgar. Porque as pessoas, a maioria não aceita isso. E nós temos que ir melhorando. Nunca que nós vamos aceitar logo de entrada, logo de começo. Você vai pela renovação do entendimento, você vai entendendo que precisa aceitar. Então temos que melhorar todos os dias. Então lá ele está dizendo, quando somos julgados, é porque houve uma permissão minha, eu entreguei. O julgamento não ficou mais em mim, no meu entendimento. Não, eu permiti que a Bíblia me julgasse.
a palavra de Deus fizesse este julgamento. Então eu sou repreendido pelo Senhor. A palavra é de quem? A Bíblia, quem foi? Quem é o autor dela? O próprio Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, o único e suficiente Salvador. Então, quando eu permito a palavra dele me julgar, eu me livro da condenação que o mundo vai ter. Esses que estão conformados com o mundo, esses vão ser condenados. É o ímpio, aquele que não está nem aí de aprender o caminho. Ainda tem uns que eu acabei de falar aí, que ouve a palavra todos os dias. Paulo, ele fala isso a Timóteo, de mulheres. Ele fala lá de mulher, mas é homem também, mas assim. Então ele diz, mulheres que ouvem a vida inteira a verdade, mas nunca aprende. Então pessoas assim, que ouvem todos os dias, mas ele não permite mudança nele. Então, a renovação é para mim me renovar no meu entendimento novo, o entendimento que eu não tinha entendido ainda. Então, todos os dias tem essa mudança. Então, veja aqui a palavra do Senhor, que nós vamos ler aqui, Isaías capítulo 11. Aqui fala de Jesus Cristo. 700 anos antes de Cristo, esse profeta profetizou na terra e é chamado do profeta messiânico. Por quê? É o que mais falou do Messias, dizendo que o Messias vinha, o Salvador, o Cristo, o único, né, que veio como filho de Deus, e sendo filho de Deus mesmo, não foi filho de homem, e ele entregou a sua vida, venceu o pecado na carne. A carne não pode vencer, porque é enferma no próprio pecado, mas ele veio sem essa enfermidade, recebeu os pecados sem ter culpa dela, sem ter culpa nenhuma nesse pecado. Ele não era filho de Adão. E com isso ele recebeu esses pecados na carne. Ele se fez carne, habitou entre nós. E ele venceu, não pecou. E o diabo, na verdade, não convenceu ele a pecar. E ele venceu, morreu, porque estava na carne, recebeu o nosso pecado. Mataram ele, e assim ele venceu o diabo na cruz. E por isso, não é com coisas corruptíveis, não adianta. Não existe nada que possa te resgatar. O que é isso? Pagar a tua conta, irmão. Todos nós temos uma dívida no mundo espiritual, com o diabo. Porque ele ganhou nós em Adão. E aí eu preciso ser resgatado. Mas com o quê? Como é que eu vou pagar essa conta? Eu não tenho com o que pagar. Ninguém tem com o que pagar. É por isso que Jesus veio, senão não tinha vindo. O Filho de Deus, sem pecado. Como eu disse agora há pouco, sem mancha, um cordeiro, precioso sangue de Jesus, que nos resgatou, que é como de um cordeiro imaculado, sem mancha. Então, esse Jesus aqui, Isaías escreveu aqui no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é Jessé? O pai de Davi. Então, da família de Davi, carnalmente falando, naturalmente falando, veio Jesus. Então ali
até dizia filho de Davi, como diz ali está escrito do cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas carnalmente falando, ele veio daquela família, ele veio daquela tribo de Judá. Aí veio ali porque veio ali na família dele, Maria e José, da tribo de Judá, da raiz ali de Davi. Ele mesmo diz em Apocalipse: eu sou da raiz de Davi. É isso aí, né? O que tem a chave, né? Que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Então, humanamente falando, é isso aí. Porque Jesus, ele tinha que vir e nascer de uma mulher mesmo. Como é que ele ia nascer? Como? Cair o menino no chão lá? Sem ter pai, sem ter ninguém? Então veja, é dessa forma que é. Mas nós entendemos que ele não é filho carnal dessas pessoas. Ou seja, espiritual, não é? Ele é carnal. Somente no sentido, porque ali quem gerou, só para explicar aqui, quem gerou no ventre de Maria, o menino, ou seja, colocou um embrião lá, o Espírito Santo. Ele se fez carne. João, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja aí, ele já está desde o início falando que Jesus é o Verbo, é a palavra. Então ele disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja que aí, mas veio dessa família. Existia uma promessa ali. Jesus vinha dali. O próprio Deus disse para Davi: do teus lombos sairá o Salvador da humanidade. Então, humanamente falando, está dizendo aqui 700 anos antes, né, de Cristo, ele está dizendo aqui: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então vem de lá, está aqui dizendo, né? Aí ele diz aqui no versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É isso aí. Toda essa obediência, toda essa capacitação da parte de Deus, um espírito de sabedoria, de inteligência, de temor ao Senhor, né? Então tudo isso aqui vem vindo da parte do Senhor, um espírito de conselho, palavra que salva, que ajuda, né? Aí o espírito de conhecimento, de temor do Senhor, que é uma das coisas mais importantes, né? Eu sempre digo aqui de Jó 28, 28, que diz que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é a inteligência. Porque tem a sabedoria e tem a vigilância, né? Que vigilância já dá mais para o lado de inteligência. Você às vezes tem dinheiro, mas não sabe fazer negócio. Ganhou de alguma forma o dinheiro, mas você não vigia, não sabe de coisa nenhuma. Desbagaça tudo de forma errada. Então é assim que é. Você tem o temor do Senhor, mas é meio maluquinho, dá cada cabeçada. Então tem que ter a inteligência, né? Seja prudente como a serpente, mas simples como as pombas. Então sempre é duas coisas aí para você entender. Então ele diz aqui no versículo 3:
e deleitar-se-á no temor do Senhor. Tem prazer no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então as coisas de Deus, irmão, é assim. Você não pode julgar pela tua visão externa, pela visão carnal, o que eu estou enxergando. E você não pode também julgar, né, segundo repreender, que está falando aqui, segundo os seus ouvidos que tu ouve. Então, quando a gente tem discernimento espiritual, você busca em Deus, você tem esse dom. Deus te dá, se você buscar, você tem. Os mistérios de Deus. Então você vai ver para a pessoa e você vai entender. Você vai compreender muitas vezes a meninice dele. As palavras dele está dizendo sem saber. Sabe aquela coisa que Jesus disse quando os soldados batiam nas suas costas? Ele levando a cruz ali, ele disse: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. É exatamente isso aí. Ele não julgou o que os soldados estavam batendo nele, porque sabia que era ou de alguma forma estava enraivado com ele mesmo. Batia porque não sabia. O apóstolo Paulo, ele diz isso em 2 Coríntios, não, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver aqui. No capítulo 2, olha o que Paulo diz aqui. Capítulo 2, eu vou ler aqui do versículo 6. Seguindo aqui, para você ver o que ele vai dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, entre os santos, esses que buscam Deus, entre os crentes, cristãos de verdade, que é o que nós estamos pregando aqui. Não, porém, sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Príncipe deste mundo, o que é isso? Professor, pessoa que tem entendimento secular. Não busca em Deus, ele não está entendendo nada do mundo espiritual, ele está entendendo só do natural. É só horizontal, vertical, nada. É isso aí que ele está dizendo aqui. Príncipe deste mundo significa os diplomados aí, pessoas que têm filosofia, ciência humana, mas do mundo espiritual não tem nada. Versículo 7. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério. Oculta em mistério. Então é uma coisa que está escondida e é misteriosa. É para você buscar, descobrir, está oculto, está escondido. Então tem que ter uma maneira de buscar. Aonde é que eu vou achar? Eu falei agora há pouco de Jó, capítulo 28, dá uma lida lá. Capítulo 28, para ele falando da sabedoria. Quem acha ela? Aonde é que ela está? Quem sabe me informar aonde está a sabedoria? E ele fala dos garimpeiros que cavam a terra. Ele não sabe onde está a pepita de ouro, onde está o minério. Mas ele cava e acha. No centro da terra, na escuridão da terra, ele acha. Mas a sabedoria, ele não sabe aonde está. E se você não buscar em Deus, irmão, você nunca vai achar. Sabedoria é escapar do mal, é exatamente você se salvar. Isso aí é sabedoria. Você ter Deus na vida, o espírito de sabedoria. Então, aí isso aqui, você tem que garimpar. Aí quando ele chega no 28 lá, ele diz, o temor do Senhor é a sabedoria. Se temer a Deus, ele te dá entendimento. Aí se afastar do mal já depende de ti, que tem toda aquela vigilância. Tem hora que você pisa na pedra, olhando para cima, esbabacado, como dizia a minha mãe, falar, ei, tu tá esbabacado? É você andar de cara para cima, tá entendendo, irmão? Então às vezes você não vigia
tropeça, né? Então veja aqui, mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Né? Ordenou há muito tempo, antes dos séculos, para a glória daquele que busca. Versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Tu acha que se eles soubessem quem era Cristo? Porque até hoje a gente está lutando para saber quem é. Como o apóstolo Paulo diz aos Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todo dia você tem que ver se dá ao menos um passo para o lado de Jesus para conhecer melhor. Seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor é exatamente isso, você conhecer, você se aproximar, você saber as riquezas que há na sua salvação e você se interessar de andar, se aproximar mais. Então veja aqui, irmão, que ele está dizendo, se eles soubessem, nunca eles tinham crucificado o Senhor da glória. Que é exatamente o que Jesus disse. Pai, perdoa quem não sabe o que fazem. Aí ele diz aqui, no versículo 9, olha o que tem preparado para nós. É aquilo que o homem não sabe. Não tem explicação. Não tem como, não é coisa terrena, não é coisa natural, que qualquer cientista do mundo, nenhum deles sabe explicar. Porque não é natural, não é terreno, não é carnal, físico. Né? Versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama Ele, quem teme a Ele. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então veja aqui, voltando aqui para Isaías, capítulo 11, né, quando ele diz aqui nesse versículo 3, e deleitar-se-á, se deleita, né, no Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Então o homem não pode andar assim. Você vê que quando o pessoal se revoltaram ali contra Samuel, não é bem contra assim, mas pediram um rei. Ele era juiz ali. Pediram um rei. Não, nós queremos um rei igual às outras nações. Samuel se entristeceu demais, é como rejeitaram ele. E ele clamou ao Senhor e o Senhor disse para ele, não, eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram foi a mim. É eu que estou conduzindo eles. Então eles estão querendo um rei, agora tu vai lá e explica para eles que eles vão sofrer muito. Esse rei vai pegar os filhos deles e vai tornar escravo, tudinho. Vão ser escravizados. Não é assim como eles estão pensando que vai ser, não. Então explica lá direitinho, falou tudinho para eles, para o povo. Não, nós queremos um rei. Aí Deus mandou ele ungir Saul, sabendo que não prestava para nada. Era um homem, segundo a aparência, pensa num homem bonito. A Bíblia que diz, né? Eu não. A Bíblia fala que Saul tinha boa aparência. Era formoso. E tamanho. Que tamanho, tem um ditado que diz que tamanho não é documento. Que vale é documento, né? Nesse sentido físico. Mas assim, então ele era o maior de Israel, dava no seu ombro. O maior.
Ele era acima de todos no tamanho. E perfeito, bonito, fisicamente. Mas não era crente. Aí é que está o negócio. Não adianta ser grande, ser bonito, o pessoal desejar, querer. Não, você tem que querer fazer a vontade de Deus, irmão. Não é a tua vontade. Deus deu um tapa no povo naquele tempo. Por quê? Porque rejeitaram ele. Não está bom com Deus? Não estava bom? Não era para estar bom? Quando você está dentro da vontade de Deus, irmão, está bom. O melhor de Deus na tua vida é o que está acontecendo contigo. É o melhor que Ele pode te dar hoje. Você tem que entender isso. Você precisa melhorar para que a tua vida possa melhorar em Deus. O Senhor vai melhorar a tua vida. Vai te dar pelo menos mais entendimento para você aceitar isso, parar de murmurar, né? Você parar de achar que merecia mais alguma coisa. Pelo contrário, você tem que estar sempre dando graças a Deus. Paulo diz isso aos Tessalonicenses capítulo 5. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Então, para que não fique como um ingrato diante de Deus do que está acontecendo. Então veja que ali Samuel ungiu aquele homem e foi um desastre, né, ali como rei. Depois, já rejeitado pelo próprio Deus, ele mandou que Samuel fosse ungir Davi, um homem segundo o meu coração, disse Deus. Davi tropeçou, errou, mas se desviar de Deus nunca. Nunca ele deixou Deus no sentido, reconhecia, porque o que vale é humildade, irmão. É arrependimento. Se você se arrepender do mal que fez, do erro que fez, do tropeço, o que é arrepender-se? Trazendo para o físico, para o carnal, para você compreender naturalmente. É você quebrar a perna e correr para o hospital para arrumar a perna. E fazer de tudo para não quebrar a outra, ou a mesma, de novo. É isso aí. Espiritualmente, você não concordar com o pecado. Conserta o errado, rápido. E faz de tudo para não errar de novo. Se errar, conserta de novo. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 1 ali, dizendo que se a gente pecar, corre, pede perdão para o Senhor, que Ele é fiel para perdoar. Ele é o nosso advogado. Mas você tem que confessar, você tem que reconhecer que errou. As pessoas pecam e acham é bom, não aconteceu nada, não caiu nada na minha cabeça. Ah, então eu vou fazer de novo. Ora, a alma está gritando, a alma está desesperada, porque você está matando ela. É isso aí. Então veja aqui que ele ungiu ali Davi. Deu certo aqui, raiz de Davi. Dali teve a promessa. Dali saiu a promessa do Salvador, do Messias. Vim dali dos lombos de Davi segundo a carne, sentido terreno. Então veja que aí ele não julgava segundo os olhos, nem repreendia segundo os ouvidos. Mas ali quando Samuel foi ungir Davi, aqui é que está o negócio. Que ali na casa de Jessé tinha vários homens ali. Veio Abinadab, sei lá, os nomes assim, mas é isso aí. Primeiro ali, Jessé apresentou logo os bonitão, né? Grandão, fisicamente um armáriozão. E bonito e grande, né? E aí Samuel ficou enganado, porque ele, na verdade, Deus mandou ele ungir Saul, que era bonito e grande, da primeira vez, né? Ele diz, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Quando ele pensou assim, o Senhor disse para ele,
Não, tu julga segundo a vista. Eu julgo segundo o coração. Aí é que tá. Então, ali foi enganado até Samuel. Quem foi ungido? Davi, pequenininho. Estava lá no serviço, desprezado para lá. Então, veja aí que não é assim que nós devemos andar. Precisamos buscar discernimento. Agora, o mundo se aborrece com nós. Porque nós julgamos segundo espiritualmente. O interior. Segundo as atitudes dessa pessoa. Espiritualmente. Que às vezes, fisicamente ali, externamente, a pessoa está apresentando uma coisa. Mas aí ele vem falar com a gente vê que ele está com falsidade. A gente vê que ele está tramando. Então a palavra de Deus, Hebreus 4:12, no final do versículo ali, diz que o Senhor, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Versículo 13. Então, aqui ele julgava assim, olha aí. Não era segundo a visão, segundo os ouvidos dele. Não. Era segundo o coração da pessoa. Ele tinha o discernimento, para discernir os pensamentos deles. E assim somos nós. Quando buscamos, tem que buscar em Deus para ter esse discernimento. Versículo 4 aqui, Isaías capítulo 11. Mas julgará com justiça os pobres. O que é isso, pobres? É exatamente aquele que se humilha, aquele que se entrega, aquele que verdadeiramente se torna pobre diante de Deus. Se entrega totalmente. Ele é pobre de espírito. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu digo que estou fraco, estou necessitado e sou amparado por Deus. Mas se eu posso, eu vou arrebentar. E Deus diz, então vai só. Se é tu que vai fazer, então vai lá. É isso aí. Então, pobres. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Estou dizendo que é manso? Os mansinhos, está humildezinho. E ferirá a terra com a vara da sua boca. O que é isso? Palavra de Deus. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Matará exatamente no sentido espiritual. Condenará. A condenação eterna, a morte eterna, né? Então, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. É isso aí. Então, aqui no versículo 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Ele é apoiado pela justiça e pela verdade. Ele se apoia nisso, o Senhor Jesus. Então, quando você faz isso também, você está apoiado. Couraça da justiça. Firmado na verdade. Paulo fala lá, né? Em Efésios 6, ali nas armaduras de Deus, né? Que nós devemos buscar, né? Então,
É isso aí, nós precisamos reconhecer quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, 30: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem que ter esse reconhecimento. Aí você fica correndo atrás de médico, atrás de delegado, atrás de vizinho, atrás do banco, atrás do banqueiro lá, né? Atrás de emprego, atrás de não sei o que, de diploma, de tudo enquanto, só não busca Deus. Muitas vezes. Mas vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Palavra. Que é a cobrança do Senhor, exatamente o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, ou as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando nós achamos que ser crente é uma tolice ou é difícil, de maneira que você acaba não querendo ser um crente e temer ao Senhor, verdadeiramente se entregar ao Evangelho, fazer a vontade de Deus, muitas vezes tem vergonha ou de alguma forma acha desnecessário, é aonde você escapa. É aonde é fácil, facilita as coisas. Achamos que nós vamos escapar com a ajuda de homem para aliviar esse fardo. O leve é o de Jesus. Dos homens, do diabo, sempre vai ser pesado. Mas o jugo é suave, não vai ferir o pescoço. E o fardo que está em cima do carro é leve. É isso que Jesus está dizendo. Então, com ele, tudo é melhor. Acredite nisso. Busque no Senhor o entendimento, o discernimento, para discernir as coisas e fazer o que é correto. Discernir entre o bem e o mal. E buscar a força e o poder de Deus para rejeitar o mal e escolher o bem. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar, agradecendo ao Senhor santo e maravilhoso. Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez nessa televisão. Meu Deus, abençoa todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Meu Deus, ajuda eles a entender, compreender, né, a necessidade que tem de conhecer o Senhor, conhecer as riquezas da tua salvação, a maneira correta de almejar, de alcançar essa salvação, de alcançar esse conhecimento, esse discernimento, discernir o mundo espiritual. Pai, eles serem transformados pela renovação do entendimento. E assim, conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para com as suas vidas. Ajuda em tudo, abençoa, cura, liberta, salva, ajuda, meu Deus, fortalece a cada um. No nome de Jesus pedimos e já por fé nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.